Buenas, eu sou José Mauro Batista, estou aqui com ao meu lado Rodrigo Dias e a gente está começando mais um podcast Estação 29, o podcast do Paralelo 29. E hoje já em tempos de Semana Farroupilha, mês Farroupilha, a gente convidou o primeiro peão Farroupilha da 13ª região tradicionalista, com sede aqui em Santa Maria, né? Que é o Leônidas Augusto da Silva, do CPF Piá do Sul, né? E a gente vai fazer esse bate-papo aí com o Leônidas, né? Exatamente, Zé Mauro. Seja bem-vindo, Leônidas, ao nosso podcast. E hoje, né, Zé Mauro, a gente era pra ter vindo pichado, né? Não, cadê tua picha? Pois é, acabamos esquecendo, né? Mas para quem está assistindo, a gente pede sempre que curta, compartilhe, né? Passe pro vizinho, pro tio, pra tia, o nosso podcast do Estação 29, que está disponível no YouTube, Spotify e nas redes do Paralelo 29. Então vamos dar início a essa conversa, a esse bate-papo gauchesco hoje aí na Semana Farroupilha. Perfeito. Buenas, então, Leônidas, conta pra gente aí como é que começou o teu envolvimento aí com o CTG, com o tradicionalismo. Buenas, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite do Estação 29 para que eu estivesse... E já tá servindo um mate, já né? direto tomando um mate para dar aquele gás a mais pra gente tocar adiante a Semana Farroupilha. Eu sou natural de Horizontina e inicialmente essa questão de cultuar as tradições começou com a minha mãe nos tempos que ela morava ainda em Santo Ângelo. Minha família tem raiz missioneira. Opa, eu sou de lá de São Gonzaga, então... Então ela tudo por perto. Tudo por perto, né? E ela mora no interior, ela e meu pai. Ela foi primeira prenda da entidade. Depois foram para Horizontina, o pai seguiu trabalhando com empresas, a mãe foi para a carreira de professora e se afastaram um pouco. Nisso, nasci fora desse meio, mas dentro da escola, por influência de uma professora minha de anos iniciais, tive o interesse de participar do CTG na Invernada de Leite. Isso em Horizontina, no CTG Carreteiros de Horizonte. Essa professora da escola era instrutora de danças e me fez esse convite. E a partir disso, deu início à minha trajetória. Que idade tu tinha aí, Leônidas? Nessa época eu tinha por volta de 4, 5 anos. Perfeito. Tá. Só pra... Aqui não tem senhoria, tá? Aqui é tu pra nós, né? Aqui é que nem na roda de truco, como você diz. Isso. Mas, Leônidas, me conta uma questão, por exemplo. Hoje, né, o tradicionalismo, o pichado, como se diz... tá mais difícil, por exemplo, entre as juventudes, ou tem algum preconceito? O que tu pode dizer, por exemplo, do teu meio hoje, né? Tu colocou para nós que tem 20 anos, né? Como que a juventude tá vendo hoje o tradicionalismo? Olha, eu acredito que no meu meio são poucas as pessoas, digo em questão social, de faculdade, de amigos, algum que outro cultua nossas tradições. Se eu for trazer um âmbito mais dessas amizades, claro, que eu fiz dentro do tradicionalismo, é outra história. Ali o pessoal cultua bastante, tem o costume de ir para bailes, ir para dentro do seu CTG, dançar, cantar, declamar uma poesia. Sim. Mas dos meus colegas, por exemplo, exemplifico na faculdade, da minha sala eu sou o único que participa ativamente do CTG. Quantos tem na tua sala hoje? Entrou, né, na turma, entram 40. Até... Sim. Eu acabei não conseguindo ir no trote do meu curso. E a maioria O curso é em engenharia civil, é isso? Engenharia civil, não fui... Uhum. Quando entrei na federal, não fui no trote porque eu tinha um evento CTG pra ir. E aí no outro dia, primeiro dia de aula, cheguei e me perguntaram, tu que é o gauchinho. Porque tava já tava conhecido assim também pelo Instagram, assim, as fotos.
sempre piochado, sempre as coisas da tradição gaúcha. Sim. E me diz uma coisa, falando da universidade, que até tem o DTG Noel Guarani lá, antes eu lembro, não sei se é isso, a tradição lá, o pessoal mais tradicionalista, coisa e tal, é o pessoal das rurais, né? Eu não sei se isso é verdade, se é lá mesmo. Tem algum ambiente, algum centro da universidade ou algum curso assim que seja mais gaúcho que os outros? O que eu vou te dizer é que as rurais, ela parte um pouco mais dessa essência da nossa tradição, que é o campo. Então a gente tem a zootecnia, a medicina veterinária, a própria agronomia, que por trabalharem diariamente com o campo, com a plantação, com a lida com o gado, com a ovelha, com os demais animais, com o cavalo, acaba também criando esse sentimento. Então, nossa tradição nasce, na verdade, do campo. A figura do gaúcho, ela é moldada a partir do campeiro da fronteira. Então, essa questão de cultuar as tradições, de estar, digamos, a caráter gaúcho, dentro da universidade é muito forte no Centro de Ciências Rurais. Mas e no dia a dia, tu vai puxado lá na faculdade? No dia a dia, não muito. Agora, semana farroupilha, eu sempre dou um jeito de sempre, todo dia. Mas não é departamento. Não. Mas eu vou de bombacha, assim, quando dá, na faculdade também, de vez em quando. Bem interessante. Que tem, não é o teu caso, porque a gente tá vendo, né? Os senhores querem um mate? Não, obrigado. Mas há muito, a gente vê que tem muito gaúcho do mês de setembro, né? Como é que chama o... De apartamento? O gaúcho separa, né? O cara sabe andar de moto e nunca montou um cavalo, Parece né? na semana farroupilha. Tem muito isso também, né? Mas eu tô que nem o Noel Guarani. O Noel Guarani perdeu o pala, eu perdi um par da bota. Tô só com uma bota lá, agora não tem pro 20 de setembro. Barbaridade, não. E a gente deveria ter vindo piochado aí, né? Mas isso acontece bastante, pessoal. Claro, às vezes não tem essa proximidade, esse dia a dia nas entidades, mas gosta da cultura, também sente esse amor pelo Rio Grande do Sul e pela tradição gaúcha. Então, acredito que toda expressão assim de valorização é válida também. E prenda, tem guria que vai, colega tu, ou de outros cursos lá, que vá vestida de prenda? Ou é mais comum vestido homem, de né? prenda, complicado no dia a dia, assim, lá na universidade. Mas as gurias vão assim piochada, vão de bombacha, alpargata, mas vestido mais difícil. E, Leandro, o que, por exemplo, assim, os teus colegas ou tua de convivência fala, por exemplo, quando te vê pinchado, por exemplo, eles gostam, ficam meio assim, né? Mas qual é a reação hoje, né, no meio da juventude? O diz do pessoal daqui, Santa Maria, de Horizontina. No geral. Qual é a reação de cada público? Como eu te disse, como falei antes, eu entrei no CTG bastante cedo e no meu meio ali, em Horizontina, muitos também eram no CTG. Mas aos poucos foram saindo por questões pessoais, assim, não quiseram mais continuar. E eu segui adiante. E concorrendo e dançando. E às vezes eu retorno até para Horizontina, começo a falar CTG com o pessoal. E eles, mas tu ainda tá nisso? Mas assim, aqui um pouco menos, assim, o pessoal entende, claro, mas... Ou não surge, mas não desperta o interesse também deles, de saber mais, né? Porque é uma tradição do nosso povo aqui, né? Então, acredito que na universidade também tem pessoas de outros estados, também desperta a curiosidade nessas pessoas. Na Federal, eu sei que no Noel Guarani, no DTG, tem um guri lá que dança na adulta, que é mineiro, se não me engano, e tá lá cultuando a tradição, as coisas do Rio Grande do Sul, bem interessante. Então é uma tradição que ela agrega toda e qualquer pessoa, independente do lugar, religião, credo.
E me diz uma coisa, qual é a função do peão farroupilha, né? Para o pessoal entender, assim, não é moleza isso aí, né? Primeiro, para ser escolhido aí, não é, tem que ter com essa história do Rio Grande do Sul. Como é que é feita essa seleção, Leônidas? É um concurso bastante complexo e que vai variar dependendo da categoria. A gente tem, então, na parte dos peões, as categorias de piá, guri e peão, que vai representar basicamente a criança, o jovem e o adulto. E para as prendas tem a categoria mirim, juvenil e adulta. Essas prendas e peões que são intitulados e concorrem a crachás e faixas, a gente tem uma rotina bastante extensa por representar a juventude tradicionalista. Então, nossa ação dentro de uma entidade é de promover essa retomada dos valores e também das tradições gaúchas em questão de estudo também. Questão de palestras para motivar outros jovens dentro da entidade. Vocês viajam muito, por exemplo, para evento, para palestra ou para representação? Como é que é isso? Viajamos em vários eventos a nível estadual, regional, trazendo algumas temáticas que às vezes não são debatidas dentro do CTG. Tipo o quê? Vamos ver essas temáticas. A gente vai, por exemplo, trazer a própria atuação da juventude no tradicionalismo. Ou vai trazer alguma tese que norteia o tradicionalismo gaúcho, ou alguma questão histórica. Por exemplo, no passado, nós tivemos como tema o centenário da Revolução de 1923. Então, o ano todo voltou-se para entender melhor essa revolução, causas, também as consequências para a sociedade sul-rio-grandense. São exemplos, assim, de temática. Esse ano, como tu falou da tua terra, lá de São Luís Gonzaga, Semana Farroupilha tem o centenário de Jaime Caetano Brown. Centenário do Jaime, que né? vai trabalhar essa valorização desse pajador tão importante pro gaúcho. Eu não sei se é homenageado, como é que chama ali, é o Pedro Hortaça, também eu tava olhando, Isso, né? Pedro Hortaça é homenageado. Que é de São Luís Gonzaga. Só os missioneiros. Só missioneiro. Estadual é o Pedro Hortaça. E aqui, na cidade, nós temos também os homenageados da Semana Farroupilha, que são o Benjamin Feltrin Neto, que ele foi presidente do movimento, e sua esposa, Lili Feltrin. Sim. E o peão do Rio Grande do Sul, o Matheus, que é o atual peão, e a Giovana, que foi segunda prenda mirim do Rio Grande do Sul na gestão passada. Ah, perfeito. Até a gente também ia fazer o convite para a primeira prenda, né? Que é a Júlia Feltrin, mas ela estava, né, ausente aí, enfim. Sim. Vai ficar o convite para uma outra. Mas, Jonas, já que a gente falou em temática, essa questão toda de CTG, eu quero saber como é que tu vê mudanças, essa discussão polêmica que tem sobre, por exemplo, gaúchos a brinco. O que tu acha disso? Vamos lá. Vamos firme. Eu acredito que o tradicionalismo a gente tem uma série de regras e normativas. Claro que tem coisa que a gente precisa seguir que pode e não pode. Tipo, então, que pode e não pode? Vamos, por exemplo, para um concurso. Não se pode usar brinco. Não se pode tatuagem. Pois é uma coisa tradicional do gaúcho. Não se via antigamente o gaúcho com um brinco, com tatuagem. Então isso é uma coisa que não pode dentro do meio tradicionalista. Claro que através da nossa pilcha a gente consegue ter uma que outra adaptação e ir trabalhando em cima do que é tradicional, do que é autêntico no nosso povo. Mas essas modernidades, vamos dizer assim, fica meio de fora da tradição. Tá, mas é isso que hoje... bastante, tem uma evolução da sociedade, a sociedade gaúcha também faz parte desse processo. Sim. Como que o movimento tradicionalista hoje
vê essas questões dentro do CTG, por exemplo? Questão da picha, tatuagem. Tatuagem quase todo mundo usa, né? É uma coisa... Brinco. A questão de sexualidade também, né? Que hoje também é um assunto bastante abordado dentro da sociedade brasileira. Como que o MTG está trabalhando isso? A gente no passado lembra que teve polêmicas, inclusive, com a música nativista, com os movimentos o hino também. O hino. Sim, não, mas a da música era porque... tipo os Tchê, os grupos os Tchê. Foram criticados, né? Os grupos mais de baile, né? Hoje, como que tá essa evolução? Se ainda pode, não pode? E também, né, você como é jovem, como vê isso? Vamos seccionar essa pergunta gigante do Rodrigo aí. Então, a música, por exemplo, vamos começar de leve. Mas assim, ó, eu vejo assim, ó, o movimento tradicionalista gaúcho nunca é o problema. Em valores e princípios, ele é muito agregador e traz para o seu núcleo toda e qualquer pessoa, independente da sua sexualidade, do seu credo, da sua raça, enfim. Quando se tem algum problema, se trata de pessoas que ali estão e que não agem de acordo com a postura e ética e valores que o tradicionalismo prega. Mas as pessoas, tu diz as que coordenam o movimento ou as que querem participar? As pessoas que participam. O movimento em questão ideológica, filosófica, é um movimento que visa, em suma, valorizar a nossa tradição. Então... Tá, mas aí a gente ia perguntar da música. Mas se for, por exemplo, alguém, né? Alguém que é do sexo masculino, seria isso? Me corrige até pra gente não cometer erro aqui, Zé Mauro. Vestido de mulher no CTG. Vamos deixar entrar ou não? Um gaúcho trans, né? Que tá bastante, bastante conhecida essa, como é que eu vou dizer assim? Esse tema, né? Por exemplo, um menino que, né? Um cara que, uma pessoa que nasceu do sexo masculino, um menino, né? E ele faz uma transição de gênero, como se diz, e vira uma prenda. Né? Como é que o CTG vê isso? E eu quero saber também o que o peão farroupilha daqui pensa também, né? Isso é um debate que se vem há anos tendo e gera bastante discussão nesse meio por ser, digamos, né, essa questão tradicional e muita gente enxergar problemas nisso. Mas se trata de uma escolha da pessoa. Uhum. Então, um movimento assim, ó, penso eu, como um movimento agregador. Movimento que a gente tem que trazer para dentro toda e qualquer pessoa que, enquanto gaúcho, enquanto tradicionalista, queira perpetuar essa tradição. Uhum. Então, que nem eu falei, se há algum problema em questão de racismo, homofobia, é uma questão de a gente, enquanto movimento, atuar e fazer ações, trabalhar questões para repreender esse tipo de atitude. Acredito, então, que hoje o movimento e as pessoas que estão lá, você, né, peão, prenda, está mais receptivo, então, receberia? Não, com certeza, toda e qualquer pessoa que tiver vontade de perpetuar a tradição gaúcha, de botar seu vestido, botar sua pilcha, bombacha, ir para um baile, sempre vai ser bem recebido. Já teve casos no passado, né, Zé Mauro? Que teve um desfile, inclusive, não sei se foi 15... Pelotas. Que o gaúcho velho lá pegou um relho e baixou a lenha no outro porque se identificava como homossexual, né? Exato. Então... Essa história ficou famosa, né? E para citar um outro caso, até fez 10 anos, agora há pouco eu vi no G1, né, que é o site da RBS aí, teve um caso de duas mulheres que casaram num CTG há 10 anos atrás em Santana do Livramento, e houve um atentado lá, eu não me lembro exatamente o que houve, né? Até hoje ninguém foi punido, houve uma reação muito grande na época, né, contra esse casamento, essa união homoafetiva, dentro, né, do CTG. Dentro de um CTG, né? Na época, para citar esses dois casos, né? Teve o caso do gaúcho que surrou o outro lá, né? Que
né, em Pelotas, e esse caso de Santana do Livramento. Essas questões estão mais aceitas, mais resolvidas dentro do movimento? Como eu falei antes, o movimento ele é um reflexo da sociedade. Então, os problemas que se enfrentam na sociedade no geral, a gente vai enfrentar dentro do movimento também. E é trabalho nosso, enquanto juventude, enquanto tradicionalistas atuantes, combater essas... Como é que eu posso me fugir a palavra agora? Combater essas... preconceitos que tem dentro. E o que pode e não pode no CTG hoje? Por exemplo, que seja uma regra geral, né? Tipo, vamos começar pela vestimenta, né? Que não pode de jeito nenhum, por exemplo. Para homem ou para mulher. O CTG proíbe, né? Eu proibia, pelo menos que, por exemplo, tu não pode ir de calça jeans num baile de CTG. Se for pegar um baile... Na verdade, isso também parte da premissa que a gente vai estar num baile gaúcho, por exemplo. Se a gente for parar e analisar, o certo mesmo era a gente estar todos pilchados, traje social, blazer, colocar colete, bombacha, vestido de prenda. Mas a realidade da tradição gaúcha também, às vezes ela parte para um outro lado, que a gente também precisa chamar a sociedade para dentro da entidade. E às vezes a pessoa, por exemplo, vocês talvez não tenham uma pilcha, mas queiram ir num baile ali que nem ontem teve no Pedro. Vou ter que alugar uma. Até porque é um investimento, às vezes. Sim, as pessoas não têm condição, mas querem estar ali dentro. Tá mais acessível hoje, então, no CTG quanto a isso? Então vai depender muito do baile. Existem bailes, ocasiões que é permitido e não permitido. Quando é um baile da entidade do CTG ali, que é mais os associados, traje social gaúcho, vamos usar isso. Agora, quando é a Semana Farroupilha, agora, que é uma forma, né, de comemoração de todo o povo gaúcho, aí já tem uma flexibilidade, seria isso? Ontem eu fui em uns bailes, até já vi um pouco mais flexível isso, mas trazendo para a questão do entreveiro e da ciranda regional, por exemplo, que é um evento que ocorre da região, ou até mesmo a nível estadual, nesses bailes só se pode entrar devidamente puxado. Pois é. E tem também variam muito, né? Algumas de CTG para CTG, de cidade para cidade, né? Tem um CTG mais tradicional, mais conservador, né? E tem aqueles CTGs um pouco mais abertos. Tem isso, né? Embora todos estejam sob o guarda-chuva, né? Do MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, me representa que varia de região para região, né? Por exemplo, eu suponho, né, que São Gabriel, né, seja mais conservadora, né, do que em Porto Alegre, por exemplo. Não necessariamente. Claro, cada região tem sua particularidade e tem a sua característica regional. Tem seu foco, talvez, um é mais campeiro, um mais artístico, o outro trabalha mais o lado cultural. E aqui qual é o perfil da Santa Maria e qual é o perfil? Vou te aí? dizer que com o tanto de identidade que a gente tem aqui, vai um pouco para cada lado. Porque existe a entidade que é mais da campeira, mais o grupo de cavalarianos. Tipo, o CPF Piá do Sul, que é Centro de Pesquisas Folclóricas, né? Não é CTG, né? Aliás, isso aí é uma coisa interessante, né? Por que tem essa diferença? É um CTG, que não leva nome de CTG, né? Existem várias nomenclaturas. Nós temos o CTG, o departamento... Que é o DTG. Temos a Associação Tradicionalista, o CPF... Temos o Departamento Tradicionalista, temos, por exemplo, vamos pensar outra nomenclatura aí. Mas GN, Grupo de Arte Nativa. Tem, né? Várias nomenclaturas que variam e, em teoria, isso não ocorre na prática, representam a atuação, o foco, digamos assim, da entidade.
O Piá do Sul é mais folclore, mais pesquisa mesmo, Não como tanto. diz o A nome. gente tem muito forte no CPF Piá do Sul hoje a parte artística. Sim, né? Tem premiações, né? Mas existem outras entidades que às vezes o foco é mais a campeira. Tipo, qual que é mais campeiro aí? O CTG que eu vi bastante forte na campeira, ontem firme na distribuição da chama na região, é a Associação Tradicionalista Estância do Minuano. A Estância do Minuano, né? Lá é Exato. bem forte. Só pra gente ter um ponto, né, Zé Mauro? A questão voltando, da música. Hoje, né, você faz parte de uma nova geração, né, dentro do tradicionalismo. No passado, eu lembro, né, o Zé Mauro também, essa questão dos grupos tchê. Hoje o CTG, né, ou provavelmente cultua mais um Gildo de Freitas, como se diz, um Teixeirinha, me traz o Zé Mauro que conhece bastante também a música tradicionalista. O José Mendes era mais outra linha, né? Mas o Teixeirinha e o Gil de Freitas seria essa, né? Da música regional. Por exemplo, mesmo. agora tem Baitaca, tem Tchê Barbaridade, Tchê Chaleira, tem vários grupos, na verdade. Como que tá isso hoje dentro do CTG? Porque, né, eu boto no meu aplicativo, no carro, eu escuto todas elas, né? Não tem diferença. Mas dentro do CTG hoje, como que isso tá, essa questão da música? Em que sentido a questão da música? Eu digo nos bailes, por exemplo. Porque antigamente teve momentos de gosto. O movimento não contratava, por exemplo, o Tchê Chaleira, por exemplo, para um baile tradicional lá. Agora, o chamado movimento, não sei se é assim que é Tchê Music. Né, que foi criado, né? Uma época os CTGs teve uma polêmica aqui no estado, alguns anos atrás, não faz muito até, realmente não se contratavam, né, esses grupos que levavam esses nomes de tchê e que faziam essa música mais próxima do sertanejo, mais bailão, né? Que não era bem com bateria, né? CTG, entendi, eu acho que eu pergunto agora. Eu não conhecia esse termo de tchê music. Mas uma época chamava. Tem muito forte ainda nas entidades, quando o assunto é bailes, esses grupos mais tradicionais. Ainda vai trazer os Monarcas, vai trazer os Serranos, até o próprio Baitaca, João Luiz Correia, bem forte também. Exato. Mas a gente também tem dentro da entidade, por exemplo, numa Semana Farroupilha, outros bailes que compõem a grade de atividades do CTG. Sim. Porque uma coisa que chama atenção, né, nos concursos de misses, aí eu não estou falando de concurso de prenda, né, é que sempre tu ouve música estrangeira, né, preferencialmente músicas em inglês, né, e por que não se valoriza, né, a música brasileira? Eu acredito que em concursos outros que não os de prendas do Rio Grande do Sul também poderia se valorizar mais a música, tanto a regional, né, essa mais tradicional, como a própria nativista, que era aqui, né? Eu vejo que é uma questão bastante de criação. Geralmente o pessoal que está no movimento tem raiz firme no campo ou tem alguma pessoa perto que influenciou essa entrar no tradicionalismo. Então, e isso vem se cultuando de berço, vem desde pequeno e vai adiante. Dentro do Piá do Sul, propriamente, tem muitos peões ali, amigos meus, prendas também, que a família já dançava, que provavelmente o pai ou a mãe dançou com a criança na barriga, a mãe dançou com o filho na barriga, um enarte. Pois é. Então isso vai se cultuando. E se a gente for pegar para a sociedade no geral, a gente acaba talvez não conseguindo trazer para dentro da entidade todas essas pessoas. Seria bastante interessante e também atingir toda a sociedade. Quantos CTGs a gente tem aqui? CTG e outras associações? Dentro de Santa Maria ou no Rio Grande do Sul? Vamos ver em Santa Maria. Santa Maria são mais de 30 entidades.
somando CTG, piquet, tem os piquetes também, aí, né? Soma-se mais, eu não sei bem certo, mas são bastante. Tem 17 cadastrados agora 17 cadastrados. na prefeitura ali com a... Sim. Lá na... eu não me lembro quantos CTGs aqui, uma época chegava a 40, né? É bastante... E me diz uma coisa, Leones, durante o ano, né, as atividades dos CTGs, o CTG consegue se manter hoje ou ter uma participação ativa de associados ou, né, outras pessoas frequentando, porque não é só a Semana Farroupilha, né? Uma coisa é Semana Farroupilha, né? Outra é o restante do ano, né? Tem pessoas, uma participação maior. Mas durante o ano, tem uma frequência de participação das pessoas? Ou o CTG vive mais locando seu espaço, às vezes, né? Então... Isso vai depender bastante de entidade para entidade. Porque, querendo ou não, nós tratamos também, a nossa entidade tem que se manter. Então, algumas acabam locando seu espaço para algum evento, mas o associado ao longo do ano participa ativamente do dia a dia do CTG. Essa atividade de peão e prenda tem algum lugar, tem entidades que remuneram, que pagam, por exemplo? Isso é tudo voluntário. Voluntário, é um trabalho voluntário que é feito pelas prendas e peões para também incentivar... Até gasta, né? Bota do bolso, às vezes. Tira do próprio bolso para valorizar a nossa cultura, porque dentro mesmo da entidade são poucos e poucas que param para estudar o que é o tradicionalismo, a questão histórica, geográfica do folclore. Então, é um papel também do peão e da prenda apresentar essa perspectiva e essa visão de movimento para os outros jovens. E lida campeira. O peão, a prenda, por exemplo, tem que saber laçar. O que mais isso, tem aí? A prenda não, mas o peão... Sabe laçar? Dentro do entreveiro, eu não sou laçador. Mas às vezes precisar... Nem no... Como é que chama o cavalo parado? A vaca parada. A vaca parada. Mas no concurso, nos entreveros, o peão ele tem uma prova que é estritamente campeira. Várias provas, na verdade. Então, dentro desse concurso vai ter a prova do chimarrão. Tem que saber fazer um chimarrão. Vai ter a prova de malar o poncho, que é a nossa capa de chuva, basicamente. Proteção contra chuva e frio. Fazer o charque. Claro que não vai deixar o charque secando ali. Vai demorar uma semana. Tô até fazendo uma essa semana lá em casa. Isso, vai demorar. Então, é só manchar o charque, como é que a gente diz, abrir a manta e salgar. Fazer um churrasco também. Carnear, não tem que saber carnear? Tem que saber fazer. Tem que fazer o churrasco. Em fogo de chão. Aí tem outras provas também que ocorrem. Saber espetar uma carne. Mas eu já tô bem, eu sei fazer churrasco. Já vai dando os check, né? Você candidata aí, ó. Já vai ter a parte do trançar o couro, que é fazer as tranças em couro, trabalho do guasqueiro. Também vai ter a questão da tosa, do toso, na verdade, do cavalo, a tosquia na ovelha. Essa é uma prova mais rara do pessoal. Tudo sabe fazer. Não, é que essas provas são escolhas. Então, vai escolher lá. Qual é que tu escolheu? Nessas 4 primeiras que eu citei do charque, churrasco, chimarrão e poncho, é sorteado. Então é obrigatório. É sorteado. Fazer na hora ali. Já a questão do toso, da tosquia, tu pode escolher qual tu vai querer fazer ou a trança. Nesses 3 tu tem que escolher um para fazer. E também é obrigatório pro peão encilhar o cavalo e fazer uma prova a cavalo, laçar ou fazer prova de rédeas. O peão tem que saber lá. Né? E declamação também entra, não entra? Declamação vai entrar na parte artística do entrever. Nessa parte nós temos a declamação, ou o canto, ou a trova. Ou tu pode tocar um instrumento musical também. Sim. E tem que saber fazer a dança da chula, alguma... Chula não é preciso pra ser peão e prenda, digamos, de crachá e prenda de faixa. E a dança do facão? Essa é mais complicada, né? Isso, mas essas danças não estão dentro desse escopo de entreveiro e ciranda. Mas então é moleza. Mas pode ser feito. No entreveiro e ciranda se trabalha mais as danças tradicionais, danças de salão. Sim.
Uhum. Não sei como é que tá o nosso tempo Tá quase terminando, quase Zé, terminando, mas Leandro, queria te perguntar, você Deixar na pra verdade... te encerrar, Rodrigo. É o peão Farroupilha, né? Peão, e te pergunto, a tua função, na verdade, é ser o cartão de visita do movimento. É o RP? É, o RP, assim como aprendo. A gente deixa esse tempo final agora para ti, um espaço, né? Para convidar as pessoas, né? Colocar que o CTG, o Movimento Tradicionalista, está aberto o ano todo. Então, agora essa mensagem é tua aí para o público aí. Então, pode até falar para a câmera se tu Então quiser. tá bueno. Eu gostaria inicialmente de agradecer a vocês pela oportunidade e pelo espaço. E convidar a todos para que, pelo menos uma vez, vão até um CTG mais próximo, seja para cultuar a questão da parte campeira, da parte artística com as danças, ou da parte cultural mesmo, com o estudo da tradição, porque é nosso, é da nossa gente, da nossa terra, essa cultura, e a gente é um povo que lutou tanto por essa querência, por esse estado. Muito do que se tem hoje de formação do Brasil e de proteção, né, do próprio exército vem dessa bravura e desse povo aguerrido que é o povo gaúcho e que trouxe consigo essa tradição e também essa questão simples do campo, do homem que trabalha diariamente com o gado, que trabalha na lavoura, lá no fundo de campo. Então fica aí o convite. O movimento tradicionalista gaúcho e as suas entidades estão sempre de portas abertas para abraçar e acolher todos e todas que queiram seguir nesse jeito simples do gaúcho. Perfeito. Então a gente está encerrando aqui. Agradecemos a presença do Leônidas, né? E até o próximo podcast. Até o próximo podcast, né? Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Parabéns pela tua iniciativa, né, de participar do CTG. E a gente hoje termina então, né, Zé Mauro, o nosso podcast aí com, ao final, uma trilha sonora do Buchincho do Jaime Caetano. Outra que ele vai... Vamos declamar agora? É. Então, beleza. Eu vou puxar um trechinho ou querem que eu declama tudo? Como é que... Pode ser, é livre pra ti aí. Bueno. Não é muito grande? Dá tempo Ela é grandinha, Dá tem uns... Dá. 7 minutinhos, mas... Velho, eu vou declamar só uma parte. Declama uma parte. Que é melhor. Perfeito. É de Henrique Fernandes Genuíno. Vi meus pais ficarem velhos, meus avós virarem quadros, meus bisavós tornarem-se lenda e meus filhos homens feitos. Meus netos trazem os jeitos dos moldes deste lugar. Alheios à tecnologia, preservam a geografia edificadas em si. Não somos nenhuma tribo que vive alheia ao mundo. Somos apenas interioranos, mistificados da raça, patriados de um clã gaúcho. Nestes momentos recolho meus princípios interiores e recomponho os valores me transpondo no lugar. Sou do tempo que o respeito não era para ser bonito. Era mera obrigação. Ser justo era dever, e a fórmula do bem viver não dependia de cifrão. Seguimos o dialeto das luas, para colher e para semear. Se o ciclo nos dava o norte, para não depender da sorte e a hora certa de enfrenar. A casa do João Barreiro, de arquitetura barroca, conforme o lado da boca, se sabia das enchentes. Quando o ano era de seca, o barreiro fazia a porta para o lado do sol nascente. Beleza. Muito obrigado, né? Feitoria. Viva a Semana Farroupilha aí e ao dia Viva do as nossas tradições, sempre e todos os dias do ano. Isso aí.